Você está acompanhando aqui no programa Encontro a nossa entrevista, o nosso bate-papo bem descontraído, bem ao nível da população que nos ouve, para um perfeito entendimento, sem muito rebuscamento técnico. Informações sobre o HCORDES, essa grande iniciativa do HNSF. Estamos conversando com os doutores Alaor, Tales e Daladier. Acompanhe mais aqui no programa Encontro. Eu acho importante a gente também ouvir uma opinião sua, uma avaliação desse detalhe do médico, como outros profissionais, mas o médico de uma forma assim, muito especial, muito característica, muito, digamos, específica. Trabalhar tanto tempo fora, estudar e, de repente, voltar para o interior. Eu me lembro que, no passado, nós tínhamos poucas especialidades, assim, em termos de expansão, né? De repente, um médico só, e nós estamos aqui com o filho de um médico tradicional, começou bem jovem ainda, que ele praticamente tinha que encaminhar o paciente, em casos mais graves, para outros médicos, depois de uma avaliação. Quer dizer, ele era o grande responsável por isso. Hoje nós temos as especialidades tão afloradas e temos também os exames tão apurados que são feitos. Mas o que especificamente que motiva o profissional da área médica a vir para o interior? O que seria o mote principal? Eu acho que não há apenas uma causa para isso aí. Eu acho que são duas coisas muito importantes. Uma, eu acho que a gente nunca elenca isso como coisas prioritárias. Mas assim, a primeira eu acho que seria o fato de você ter nascido no interior. Você sempre existe aquela vontade, o intuito de voltar para perto dos familiares e poder fazer um trabalho no interior. E o outro é a possibilidade de se fazer e atuar dentro da sua especialidade, a sua área de atuação, de uma maneira que a gente possa estar satisfeito. Sim. Isso a gente pôde notar aqui no HNSF, especificamente no HCORDES, no serviço de cardiologia, que nós podemos e estamos, e nos foi disponibilizado e nós orientamos para que pudesse ser composto o serviço dessa forma. Hoje nós temos à nossa disposição aqui os melhores equipamentos e instrumentais para se fazer tanto a avaliação das doenças cardiovasculares quanto o tratamento. E a partir daí nós temos resultados de excelência para poder oferecer a toda a população. Fundamental isso, e muito importante. Aliás, eu acredito até que vocês não estariam aqui hoje se não fosse toda essa estrutura, toda essa possibilidade de um grande trabalho. Na sua área especificamente, doutora Alaor, o paciente, a partir do momento que ele precisa dessa atenção na hemodinâmica, você tem todo ali um quadro completo de assistência, de atendimento? Zé Afonso, eu vou até aproveitar o enfoque dado tanto pelo Daladier quanto o Tales para reforçar e responder a sua pergunta. Hoje a gente congrega sim um time cardíaco, onde o melhor para o paciente ele não é definido apenas pelo Dr. Alaor, mas sim por toda a equipe de cardiologia clínica, que já conhecida e consagrada em Patos de Minas do HNSF, como também nossa opinião da hemodinâmica, tanto eu quanto o Dr. Tales e, por fim, também o Dr. Daladier. Esse time cardíaco é o que há de mais novo, de mais contemporâneo na medicina, no tratamento das doenças cardiovasculares, de modo que a gente consegue fazer, inclusive, cirurgias híbridas. A gente faz percutânea na hemodinâmica e finaliza com a cirurgia aberta cardíaca. Para quê? Minimizando a invasão ao paciente com o mesmo resultado final e melhor, ou seja, reduzindo morbidade e mortalidade desses pacientes. Então, nesse sentido, que o HCORDES hoje ele é um resultado final e não tenho dúvidas para dizer que hoje sim seremos referência em toda a região como um centro cardiovascular avançado que é capaz de promover, tratar, diagnosticar todas essas patologias cardiovasculares com excelência, como citado pelo Dr. Daladier. Além do que, é importante ressaltar na área específica da hemodinâmica que nós temos um equipamento ímpar na região, visto que nós conseguimos gerar imagens tridimensionais e o tratamento de aneurismas cerebrais na parte de neurointervenção, de aneurismas da aorta, ele é
ele é mais eficaz quando se tem essa qualidade de imagens a fim de propiciar o melhor tratamento, através de menos invasão. O que eu digo com isso? Antes, e o Dr. Daladier está aqui, vai falar melhor do que eu, antes existia uma grande incisão para esse tipo de tratamento. Hoje a gente consegue fazer esse tratamento através de uma mínima punção, e através de lá a gente conseguir corrigir com um aneurisma de aorta, um aneurisma cerebral, embolização de aneurismas cerebrais, que isso já é uma realidade aqui no HNSF. Além do que, é importante citar que dentro em breve seremos também pioneiros em um implante valvular percutâneo através de transcatéter, com o apoio do Dr. Daladier, que tem também experiência em tal área, e conseguiríamos fazer na sala de hemodinâmica um tratamento valvular tão eficaz quanto as cirurgias abertas. Aliás, um termo muito interessante, a gente vê que é alguma coisa realmente muito especial. Mas em palavras, digamos, mais populares, o que significa esse tipo de procedimento? Antes, a doença cardíaca ela não envolve só o infarto, que é o entupimento das artérias do coração, mas também a doença cardíaca ela acomete as válvulas do coração. E no termo leigo, o paciente é submetido a uma cirurgia cardíaca e ao implante das válvulas cardíacas neste coração, através de próteses mecânicas ou próteses biológicas. O que é isso? O paciente é submetido a uma grande incisão no tórax e, através de lá, o cirurgião remove a válvula e implanta-se uma nova válvula, seja ela mecânica ou bioprótese. Atualmente, um procedimento percutâneo em voga, em que conseguimos fazer esse implante dessa válvula apenas com um furinho na virilha, é lógico que tendo todo o aparato e o respaldo da cirurgia cardíaca, aqui representada pelo Dr. Daladier. E isso a gente só consegue em grandes centros, e nós, eu não tenho dúvida, que seremos os pioneiros na região para a realização desse tipo de procedimento. Além de contar tanto do diagnóstico ao tratamento, hoje o HNSF ele conta desde os métodos diagnósticos mais simples, como o eletrocardiograma, mas também uma angiotomografia de 64 canais, que promove o diagnóstico da doença coronária sem uma menor invasão ao paciente. Ele consegue realizar esse exame apenas fazendo uma simples tomografia. E, a partir daí, aumenta-se a chance do diagnóstico e ele é submetido, então, a um cateterismo e, se necessário, ao procedimento terapêutico. O que a gente quer passar de mensagem hoje para toda a população é que o HNSF está totalmente estruturado para tal, desde a parte de cardiologia clínica, para receber esse paciente no pronto atendimento através da unidade dortorácica, como também recebê-lo numa unidade de terapia intensiva cardiovascular, e procedimentos de maior complexidade através da equipe de hemodinâmica e cirurgia cardíaca do H-Cordes. Olha que interessante, gente, quanto isso é realmente vasto e muito importante ser salientado aqui para você que nos acompanha. Aliás, daqui a pouco eles vão falar também sobre o pós-operatório, que isso é muito importante. A gente sabe do passado quanto era difícil o paciente, depois de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, o tempo de recuperação, que era muito mais longo. Ele falou aqui na invasão, que era traumática, né? Hoje mudou muito isso. E eles vão falar também das possibilidades que o HNSF hoje oferece para o paciente no pós-operatório. Doutor Tales, olha, aqui entra também um pouco de curiosidade do entrevistador, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, o marca-passo não é novo, ele já existe há muito tempo. Mas está tão aperfeiçoado pelo que a gente ouve falar, e eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre isso. O marca-passo, em que condições ele é recomendado a um paciente? Bom, o marca-passo, atualmente nós temos basicamente dois tipos de marca-passo, que é o marca-passo provisório, um marca-passo implantado através da veia, e um marca-passo definitivo, que é o paciente que vai para casa, usa ele, faz o controle regular. Esse provisório seria usado em condições? Esse provisório é um marca-passo utilizado em caso de urgência, ou no CTI, ou na sala de hemodinâmica, ou inclusive na própria cirurgia cardíaca. Esse marca-passo é implantado por mim,
pelo Dr. Laor, pelo Dr. Daladier. Ele busca uma estabilização do quadro do paciente? Justamente, inclusive em casos de infarto agudo, o paciente pode evoluir com uma arritmia e precisar desse marca-passo. Em alguns casos a gente põe provisório e o paciente retorna ao seu ritmo normal do coração e pode retirá-lo. Em outros casos ele pode precisar utilizar um marca-passo definitivo, que é implantado pelo Dr. Daladier, que é uma pequena incisão na pele e implantado dentro do coração através de um eletrodo, através de um cabo. Esse caso seria o Dr. Daladier, que vai poder nos informar melhor sobre esse dispositivo.